O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia, Traconídide, Lissânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta, das palavras do profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Nós já estamos no segundo domingo do Advento. Lembrando que o Advento são 4 domingos. E nós já estamos no segundo. Portanto, daqui 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, nós já estaremos celebrando o Santo Natal. E é preciso que a gente cuide da preparação para que este encontro seja um encontro significativo, que a gente não perca aquilo que vai ser manifestado nesse encontro. A gente precisa se preparar. E se preparar com o coração, com oração, com penitência, com boa confissão, para que a chegada do Senhor não nos encontre distraídos com as coisas do mundo. E é impressionante as leituras que a palavra de Deus hoje nos coloca. O Evangelho, capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, que já narra aqui o início. Jesus, nesse texto, Jesus já veio, já se fez carne, e ele já está quase iniciando a sua vida pública. E é, assim, bem localizado dentro de um contexto histórico específico. As informações que o evangelista nos coloca. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia e seu irmão Filipe as regiões da Itureia, Traconídide, Lissânias e Abilene. Então, percebam a precisão da informação que o evangelista nos coloca. Situado num tempo histórico específico. Isso significa que estes acontecimentos aqui descritos verdadeiramente aconteceram. Não é uma historinha inventada. Não é uma linguagem para dizer que de um tal Jesus que esteve sobre a terra e anunciou um caminho de salvação. Ela está localizada com data. Historicamente com data. Se a gente for olhar essas datas e perceber o que aconteceram nesses anos aqui descritos, a gente vai perceber a existência desses acontecimentos. Então, são acontecimentos históricos.
que marcam a nossa história e que marcam profundamente a nossa vida. É nesse contexto que João Batista aparece como precursor, anunciando um batismo de conversão. Porque, além disso, dessas datas precisas que estão aqui descritas no Evangelho, existe uma certa, eu vou usar tentação, né? Mas existe uma certa tendência de se desacreditar da existência histórica de Nosso Senhor. De dizer que, não, Jesus é uma invenção, que alguém criou essa história para convencer, e tantas lorotas que se escuta por aí. Mas está localizada. Uma data histórica específica. Ele esteve no meio de nós, ele esteve aqui. E o batismo de João é um batismo de conversão, um batismo que prepara para a chegada daquele que verdadeiramente vai salvar. Então, o contexto de João Batista significa que a missão de João Batista já está quase terminando e Jesus já está quase iniciando a sua missão. Mas só um ponto específico. Depois, nós continuamos a leitura aí, vai fazer uma citação do capítulo 40 do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. Agora, é importante a gente olhar este contexto em que o profeta Isaías está dizendo isso para o povo. Se você se localizar no livro do profeta Isaías, você lê o livro do profeta Isaías, você vai perceber que o terceiro Isaías está começando ali no capítulo 40. E a profecia de Isaías, ela está num período muito conturbado do povo de Israel. Porque o povo está escravo na Babilônia, sendo escravizado pelo rei Nabucodonosor, que tiveram três gerações de rei, o avô, o pai e o filho. O filho é mais carrasco do que o avô, que é esse terceiro, onde está inserido o povo de Israel. Então o povo está triste, está frustrado, está chateado, está de cabeça baixa. Não tem mais templo, o templo foi destruído, a religião foi completamente destruída. Eles proibiram que o povo de Israel professasse a sua fé em Deus. Então o povo está de cabeça baixa, o povo está triste, o povo está... Como é que é a palavra que a gente usa nos dias de hoje? O povo está na DP. O povo está em depressão. Literalmente, numa tristeza de cortar o coração, só de ver a tristeza do povo de Israel. Não tem templo, não tem religião, a atividade dos profetas foi silenciada, os profetas foram calados. Eles não podem mais adorar a Deus e estão isolados, estão fora da sua terra, estão distantes da sua terra. Tudo está destruído. E aí, nesse contexto de sofrimento, de distância, de afastamento, vem Deus, por meio do profeta, prometendo um tempo de consolação. Como a gente vai ouvir, consolai, meu povo, consolai. Um tempo de consolação. Vem uma promessa de um tempo novo, de um novo céu e de uma nova terra. E que este tempo novo vai se dar em Jesus nosso Senhor, o Messias, o Salvador, o esperado, aquele que vem para salvar, aquele que vem para realizar as maravilhas da parte de Deus. Que Jesus vai dizer lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas,
quando ele está na sinagoga, antes da sua atividade apostólica pública, dão para ele o livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou a proclamar a boa nova aos pobres, aos cativos a liberdade, aos tristes a alegria. O que está no profeta Isaías. E aí o Senhor termina dizendo assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então o profeta Isaías, no capítulo 40, vai começar a fazer essa promessa de que vai chegar um Salvador, de que vai chegar um tempo novo, um tempo de esperança, vai chegar o Messias, e quando ele chegar, tudo vai se transformar. E então vem aquilo que está no Salmo, que nós meditamos. Chorando de tristeza sairão, espalhando as suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Entre os gentios se dizia: as maravilhas fez com eles o Senhor, sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exaltemos de alegria. Então, está prometendo que este povo vai voltar. Aí o profeta Baruque tem uma frase que é interessante a gente observar, para a gente entender isso. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto, olha para o oriente, vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se levantado, ter se lembrado deles, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Chorando de tristeza sairão, espalhando as suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Então a promessa de Deus para eles é assim: eles estão escravos na Babilônia, distante do templo, distante da religião, distante da sua terra, distante dos seus costumes. E Deus diz para eles: voltem para Jerusalém, porque Jerusalém vai ser reconstruída. Voltem para Jerusalém, mesmo que a cidade de vocês estejam em ruínas. Mesmo que as dificuldades sejam tantas, voltem para Jerusalém, porque eu, o Senhor vosso Deus, vos conduzirei e estarei convosco e restabelecerei a minha aliança perdida. E aí se diz o profeta Baruque, que nós acabamos de citar: vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos como homens, como príncipes reais. Então eles foram retirados da sua terra, eles foram retirados da sua pátria, saíram de ti caminhando a pé, levados pelos inimigos. Foram de novo escravizados agora pela Babilônia, pelos babilônicos. E lá na Babilônia Deus vai libertá-los, e Deus está dizendo ao seu povo: volte para casa. Volte para a casa de vocês, mesmo que a casa de vocês esteja destruída, mesmo que a esperança de vocês esteja desaparecida. Volte para casa. Porque eu estou estabelecendo com vocês a aliança que vocês deixaram perder, a aliança que vocês não cumpriram. E aqui nós estamos falando da segunda escravidão. A primeira escravidão aconteceu no Egito. Aqui nós estamos falando da segunda. E aí, esta promessa de que ao voltarem vai chegar o Salvador, e na pessoa do Salvador, na pessoa do Messias, tudo vai ser reconstruído, tudo vai ser refeito. Aí, nesse ponto, a gente percebe, então, o que João Batista está anunciando. Por isso que João Batista é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho. Não sei se o pessoal de casa está... Como é que ficou em casa? Acabou também tudo, não? Está recarregando. Então, ficai atento, preparai o caminho do Senhor. Esta é a voz daquele que grita no deserto.
E é interessante a gente observar porque João vai dizer no início do seu evangelho que Jesus é a palavra. João Batista é a voz. Jesus é a palavra. Porque a voz sem palavra, não tem como, né? A voz precisa da palavra, não precisa? Porque se não tem palavra, não tem voz também. Então é a voz, João Batista ele anunciou, ele preparou a chegada. E Jesus é a palavra. E nós precisamos preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Todo vale serão aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas. E os caminhos acidentados serão aplanados. Deixa eu perguntar se vocês fizeram certinho o exercício, a lição de casa da semana passada. Vocês observaram o presépio hoje? Quem veio semana passada observou o presépio? O que tem de diferente lá no presépio? Quem observou sabe. Quem observou semana passada sabe o que tem de diferente no presépio. Quem não observou semana passada não sabe o que está diferente no presépio. Também não vou falar. Vou falar amanhã na missa das 18. Hoje ainda não. Mas tem ali uma brincadeira que a gente fez, né, para mexer com a imaginação das pessoas. Depois vocês olhem lá, e você que está em casa também, puder vir na igreja ver o presépio, você vai entender melhor o que o padre está falando. De modo que a gente precisa preparar o caminho, a gente precisa preparar o coração. E quais são os meios que a gente tem para preparar o coração para a chegada, para o encontro com o Senhor? A vida sacramental, nós temos os sacramentos. E buscar os sacramentos não só por obrigação, ou porque o padre está falando, quase toda missa o padre fala do sacramento, então vamos buscar, porque se não buscar... Bom, se não buscar também... Cada um com os seus cada um, né? Mas é preciso, não adianta a gente viver esse tempo de advento como todos os tempos, todos os anos vai ter advento, vai começar, vai terminar, vai chegar Natal, vai terminar o tempo do Natal, vai chegar a quaresma, vai começar a quaresma, vai terminar a quaresma, vai ter o tempo de Páscoa. E o que mudou? O que transformou o coração? Continua do mesmo jeito. Ou então pior ainda do que antes. Pior do que antes, porque agora sabe o que tem que fazer, né? E se não faz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então é tempo da gente tirar do nosso coração, da gente preparar as arestas do nosso coração, tirar os empecilhos, tirar aquilo que impede que Deus chegue até o nosso coração, que a palavra eterna, o verbo eterno feito carne, chegue até o coração nosso e transforme a nossa vida e nos faça cada vez mais segundo aquilo que Deus deseja. Nas pequenas coisas, nas simples coisas e também nas coisas grandes, para que a gente possa crescer, como diz Paulo na segunda leitura. Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Levar à perfeição, a gente precisa crescer cada dia mais. Porque nós somos ainda uma obra mal acabada. Nós somos ainda uma obra que não terminou. Quando a gente olha para uma casa, como que a gente pode dizer que a casa terminou? Quando foi feito o acabamento. Quando terminou o acabamento, a gente diz que a casa terminou. Então, nós somos ainda uma obra mal acabada. Deixa eu dizer de outra forma, como eu já disse em outras ocasiões. Sabem aquelas plaquinhas que de vez em quando a gente vê nas repartições públicas? Desculpem o transtorno, estamos em reforma para melhor atendê-los. Então, nós devíamos ter uma plaquinha nas costas, dizendo assim, desculpe o incômodo, Deus ainda está trabalhando. Né?
pendurado uma plaquinha nas costas, para que a obra que Deus um dia iniciou em nós, ela será terminada por Deus, ela será terminada com a chegada de Jesus. Que nós estamos ouvindo essas promessas, tanto do profeta Isaías, quanto de João Batista. E agora está dizendo Paulo aqui, aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição, até o dia de Cristo Jesus. Então a gente precisa preparar o caminho, os empecilhos. Quais são os empecilhos que tem na frente da sua vida, que te impede Deus de chegar até você? Quais são os empecilhos que tem na tua vida que impedem Deus de chegar até você? Estes empecilhos é que nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar da frente, nós precisamos tirar do caminho, para que Deus possa chegar, para que a palavra eterna possa chegar lá no coração e transformar a nossa vida e conceder a nós a graça da salvação, conforme João Batista está prometendo no Evangelho. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então, para que todas as pessoas possam ver a salvação de Deus, precisa tirar tudo aquilo que a gente colocou na frente de Deus, para Deus não chegar e não mudar o nosso coração. E a gente continua do mesmo jeito. Entra advento, sai advento, começa advento, termina advento, ano passa e tudo continua do mesmo jeito. A gente precisa ter coragem de retirar esses obstáculos para que Deus possa. E Deus é delicado. Deus não vai invadir. Deus não vai chegar com os dois pés na porta, arrebentando a porta para entrar. Não. Ele bate delicadamente. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. É Apocalipse 3, 20. É isso? 20. Apocalipse 3, 20. Lembrei de uma passagem. Eis que estou a bater, e a batida é delicada. Ele não vai chegar com os dois pés na porta, arrebentando a porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar. E se você não abrir a porta, ele vai passar e vai bater em outra porta. Por isso que, de novo, digo, precisamos tirar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que nós inventamos, obstáculos que não são obstáculos verdadeiros, são obstáculos que nós inventamos, que nós criamos. E criamos esses obstáculos porque nós não queremos permitir que Deus entre e mude a nossa vida. Que a gente sabe que se Deus entrar, a vida da gente vai bagunçar e a gente não tem mais controle. Mas é preciso abrir a porta e acolher o Senhor que está batendo a porta, delicadamente batendo a porta. Quem abrir, ele entrará e sentará-se à mesa para a refeição. Então, que a gente procure preparar bem o nosso coração para viver bem o Santo Natal, com orações, com penitências, com conversão profunda, com atenção à palavra de Deus e com obras de piedades e com prática da caridade. Preparemos o nosso coração, porque o Senhor está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,